Então, queridos, Isaías capítulo 40, versículo de número 31, a palavra de Deus ela nos diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que palavra essa de Deus, né? Então, vou repetir, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é um texto tremendo de Deus falando conosco. E nessa passagem, assim como em outras passagens bíblicas, Deus, através do profeta, ele deixa claro que o pensamento dele é que nós venhamos andar nos lugares altos, que nós venhamos voar como a águia acima das tempestades, acima das dificuldades. É isso que Deus ele tem preparado para os seus filhos, andar em lugares altos. A águia voa acima das tempestades, acima dos problemas, acima de toda dificuldade que possa estar enfrentando. Abacuque 3,19 é um texto que também Deus fala isso conosco. Ali diz: o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Hoje eu não vou falar sobre a corça, mas eu quero falar sobre a águia, né? Falar algumas características da águia. Outro dia nós falamos sobre a corça e podemos falar uma mensagem que eu amo muito falar sobre Abacuque 3,19, mas hoje eu quero me focar na questão da águia, né? Que Deus quer que a gente ande acima das tempestades, acima dos problemas, acima das circunstâncias desse mundo. Porque quando cremos em Deus, e essa é a palavra que Deus nos deu, queridos, os que esperam no Senhor. Você tem esperado Deus agir na tua vida? Você tem esperado a intervenção do Senhor? Essa é a pergunta que você precisa responder, né? Você tem esperado Ele agir na tua vida? Tem esperado nas suas promessas? Então, aqueles que esperam nas promessas do Senhor, eles renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam, caminham e não ficam cansados. É uma promessa de Deus. Então, se você tem esperado em Deus e está cansado, sobrecarregado, estressado, em nome de Jesus eu quero profetizar, já desde agora, nessa manhã, que há um renovo de Deus que vem sobre a tua vida. Se você está precisando de um renovo de Deus, e sabe, aí expressa e em nome de Jesus receba uma graça nessa manhã de renovo de Deus sobre a tua vida, porque essa é a promessa do Senhor. Então a palavra também diz que Deus quer que a gente esteja em cima e não embaixo, que seja cabeça e não cauda. São as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós crescemos muitas vezes num ambiente muito oposto a isso. Num ambiente onde a nossa identidade é castrada, nós temos uma educação familiar que nos leva a sermos limitados em nossas vidas, a termos uma mentalidade de pessoas derrotadas. E o meio, ele forma quem nós somos, né? Os especialistas dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas que mais nós convivemos. Quais são as 5 pessoas que mais você convive? Então nós somos a média dessas 5 pessoas que mais nós convivemos. Mas Deus, Ele nos projetou para que a gente ande cima e não embaixo, seja cabeça e não cauda, ande acima dos problemas e das dificuldades. Deus nos projetou para isso, mas a nossa mentalidade muitas vezes é formatada para que tenhamos uma vida de limitação. E por isso a palavra de Deus ela diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que diz lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Então uma guerra cultural, uma guerra na nossa mente, uma guerra nos nossos pensamentos, porque assim como nós imaginamos da nossa alma, assim nós somos. Então nós somos o que nós pensamos, e por isso a palavra fala que nós devemos viver uma metanoia, uma constante metanoia. E a palavra metanoia, meta, além, noia, mente, além da mente, além da razão, transcende a razão, rompe com os paradigmas que nos impedem de avançar, que nos impedem de viver todo o projeto que Deus tem para nós, como nesse texto de Isaías 40, 31,
que Ele quer que a gente seja como águia, ande acima das dificuldades, das tempestades, dos problemas, das circunstâncias que nos prendem. Esse é o pensamento que Deus tem para a vida de cada um de nós. É isso que Deus quer para cada um de nós. Mas o meio em que somos criados, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa infância vão nos limitando, vão nos achatando, vão nos gerando a termos um pensamento diferente de águia. E por isso alguns, inclusive, falam, né, que temos um pensamento muito mais, às vezes, como galinha do que como águia. Em vez de voarmos alto, de pensarmos como águia, de sermos cabeça, a circunstância do dia a dia, os problemas, as pessoas que convivemos, os desafios, vão nos achatando e nos dando um pensamento muito mais como galinha do que águia. Então, eu quero falar para vocês aqui uma história, né, uma analogia, falando sobre a águia que virou uma galinha. E muitas vezes parece que nós somos como a águia que virou uma galinha. E por causa da circunstância, do problema, da dificuldade, da alimentação da nossa mente, da maneira como pensamos, das circunstâncias, como eu disse, que vão nos oprimindo, que vão nos paralisando. Então, o Rubens Alves, ele escreve uma história sobre a águia que quase virou galinha. E ele escreve assim: era uma vez uma águia que uma águia que foi criada num galinheiro. Cresceu pensando que era galinha. Era uma galinha estranha e isso fazia ela sofrer. Seus olhos tinham um olhar feroz, diferente do olhar amedrontado das galinhas, e era muito grande, atlética. Achava que sofria de alguma doença. E ela queria uma coisa só: ser uma galinha comum, como todas as outras. Fazia um esforço enorme para isso. Treinava a ciscar com um bamboleio próprio, andava meio agachada para não se destacar pela altura e tomava lições de cacarejo. Aconteceu que um dia um alpinista que se dirigia para o cume das montanhas passou por ali. O alpinista viu a águia no galinheiro e se assustou. O que é que você, águia, está fazendo no meio do galinheiro? Ele perguntou. Não me goza, águia é a vovozinha. Sou galinha de corpo e alma, embora não pareça. Galinha coisa nenhuma, replicou o alpinista. Você tem bico de águia, olhar de águia, rabo de águia, então é águia. Deveria estar voando. E apontou para os minúsculos pontos que estavam lá em cima das montanhas, né? As águias voando. E daí, os minúsculos pontos negros do céu muito longe, águias voam perto dos picos das montanhas, disse ele. Deus me livre, disse a galinha águia. Tenho vertigem das alturas, me dá tonteira. O máximo para mim é o segundo degrau do puleiro. Assim, fim de papo. O alpinista agarrou a águia, a enfiou dentro de um saco e continuou a marcha para o alto das montanhas. E chegando lá, escolheu o abismo mais fundo, abriu o saco e sacudiu no vazio, e ela caiu. Aterrorizada, ela debateu-se furiosamente, procurando algo a que se agarrar, mas não havia nada. Só lhe sobravam as asas. E foi então que algo novo aconteceu. Do fundo do seu corpo galináceo, uma águia, há muito tempo adormecida e esquecida, acordou, se apossou das asas, e de repente ela voou. Essa é a história da águia que quase virou uma galinha. E é exatamente isso que Satanás, as trevas e às vezes pessoas inspiradas por Satanás querem gerar na vida de cada um de nós. Que nós venhamos nos limitar, venhamos estar presos num lugar, formatados como dentro de um galinheiro. Aquela águia que estava dentro daquele galinheiro, formatada por aquela circunstância, por aquele pensamento, porque todos queriam fazer ela pensar que ela era águia, mesmo tendo um corpo de águia. Queriam fazer ela pensar que ela era galinha, mesmo tendo um corpo de águia, sendo uma águia, estava limitada. E muitas vezes é isso que nós estamos vivendo, é isso que o inimigo ele quer para nós, que nós venhamos, em vez de pensar como águia, voar como águia, sermos limitados como uma galinha. E o processo de águia para galinha é uma atuação do inimigo sobre as nossas vidas.
O processo de galinha para águia é um processo de Deus, é uma atuação de Deus sobre as nossas vidas. E esses são dias que Deus ele quer arrancar de nós o pensamento, a limitação da galinha para nos levar a uma mentalidade de águia. Então nós vamos ver que na história da humanidade, Satanás ele veio limitando o homem para que seja como essa analogia da galinha. Mas lá na cruz, Jesus ele morreu, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Toda a dívida que era contra nós foi pregada na cruz, para que hoje nós tenhamos uma mentalidade livre e venhamos voar alto como as galinhas. Venhamos assumir a nossa identidade de filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue, pessoas que nasceram de novo e que estão prontos para voar alto. Ontem eu conversava com um rapaz e ele me falava, ele dizia isso: olha, eu sei que eu estou ali limitado naquele lugar que eu estou trabalhando, eu sei que Deus tem voos muito mais altos para mim. Deus tem voos muito mais altos para nós, queridos, e que vivermos a vida inteira como ciscando num galinheiro, limitados naquele lugar. Não, Deus tem muito mais para nós. Deus quer que a gente venha abrir as nossas asas de águia e voar para tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então não deixa as limitações, as palavras, as circunstâncias, as derrotas do passado, as estações passadas prenderem você, impedir você de voar alto como uma águia, como Deus projetou para você. Então o inimigo ele quer transformar cada um de nós como numa galinha, estar ali naquele galinheiro paralisado. E a Bíblia diz, né, que em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele vem cegando o entendimento, vem colocando paradigmas contrários na nossa mente. O inimigo vem gerando fortalezas. E o que é fortaleza? Lugares da onde o inimigo governa. E nós muitas vezes estamos aprisionados nessas fortalezas, nesses pensamentos, nesses paradigmas que vão nos limitando, nos aprisionando. Mas é o tempo, querido, que Deus quer romper completamente esses paradigmas limitantes, essas crenças limitantes que nos aprisionam, romper com isso, né? Com esses sofismas que nos aprisionam. E nessa analogia de hoje que eu estou falando sobre águia e galinha, romper com esse pensamento de galinha limitado. E aquela águia que estava dentro do galinheiro, como a analogia que eu contei aqui para vocês, essa história, ela estava ali com aquele pensamento. E nós estamos assim, muitas vezes, estamos tendo o nosso pensamento de desvalorização, de rejeição, de incapacidade, um senso de inutilidade, de desamor. Estamos com uma autorrejeição, e esse é um problema seríssimo. A rejeição é a arma letal do diabo. Eu quero convidar, daqui a uns dias, a Liliane para estar aqui conosco. Ela escreveu um livro sobre rejeição. Quero convidar ela para fazer uma live conosco. Nos próximos dias eu vou convidar ela, porque quero trabalhar, talvez também pegar, assim como nós vamos ter a semana que vem, a semana do discipulado, pegar uma semana inteira para falar sobre rejeição, porque é um assunto muito vasto, com muitas nuances que nós precisamos trabalhar, e muitas pessoas estão às vezes embaixo desta opressão de rejeição, de um sentimento de desvalor, de reprovação severa na sua vida e não conseguem avançar. Exatamente isso é o projeto do inimigo. Esse é o projeto de Satanás: matar, roubar e destruir. E assim nós vamos ver na palavra de Deus isso acontecendo. Um bom exemplo para a gente meditar é a vida de José, queridos. José, ele foi alvo do inimigo por muitos anos. Deus ele sempre projetou José para ser uma grande águia. Meu Deus, a história de José é linda, extraordinária. Mas o ambiente familiar, e por isso que a Bíblia diz que o inimigo do homem é da própria casa. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente familiar vai nos formatar para termos um pensamento de galinha. Não estou dizendo aqui que nós devemos de maneira alguma desonrar, desrespeitar, desvalorizar a nossa família. Não, Deus vai usar aquele ambiente para nos treinar. É isso que a Bíblia está ensinando. Deus vai usar o ambiente da família para nos treinar. Davi foi treinado na sua família, né? Os próprios irmãos, pai, rejeitaram ele, mas era um trabalho de Deus para que ele crescesse. Então ressignifica, querido, tudo isso na tua vida se você enfrentou uma infância de rejeição, de problema, dificuldade. Assim como José fez, vamos pensar em José. Vamos analisar José. Deus vem e dá um sonho para José. E quando José ele conta esse sonho para o pai,
Olha o que o pai diz para ele, lá em Gênesis 37:10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? José tinha sonhado que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. José tinha sonhado que eles estavam colhendo e que os feixes da colheita, agora que era dos pais e dos irmãos, também se prostravam diante do feixe dele. Ele estava dizendo que Deus o colocaria numa posição de autoridade diante dos irmãos, diante dos pais, mas o pai repreende ele, queridos. O pai repreende. Quantas vezes você tem um sonho e as pessoas elas frustram o teu sonho, elas furam a tua bexiguinha. Furam a tua bexiguinha e você se deixa levar então por esse pensamento. Foi exatamente isso que aconteceu ali na família de José. A família, os irmãos venderam José, os irmãos colocaram José numa cisterna. Depois a esposa do Potifar, do seu chefe, né, do seu homem que era uma autoridade sobre ele, tenta seduzi-lo. Então, quantas situações limitando José, colocando José num pensamento de galinha. Mas chegou o dia que Deus o levou a voar alto como águia. E lá em Gênesis 41:42 diz assim: então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Chegou o dia de José sair daquela limitação da galinha e voar alto como uma águia. E se voou alto, José se tornou o homem que salvou a humanidade da fome, da miséria. São dias que Deus está levantando José, queridos. Você tem recebido do Senhor o anel, a autoridade, a graça dele, para que você possa avançar, para que você possa alcançar teus sonhos, para que você possa voar alto. Não te deixa vencer pelas limitações, não te deixa vencer pela rejeição. Não te deixa vencer, queridos, pelas limitações, por aquilo que frustrou os teus sonhos, mas te levanta como um homem ou uma mulher de Deus, ressignificando a tua história e alcançando os projetos que Deus tem para ti, que é muito além do que os teus olhos viram, teus ouvidos ouviram, ou que tu pudestes imaginar. Muito além de tudo isso. Muito além de tudo isso, querido. Ressignifica. José tinha tudo para ser rancoroso, magoado, triste. José tinha tudo para ser um camarada cheio de raiz de amargura naquele coração dele, de pensamentos de vingança. Mas ele ressignificou tudo isso, querido. Ele perdoou, ele trabalhou tudo isso no coração dele. E quando os irmãos vêm para ele dizendo: ih, agora tu vai te vingar da gente, o pai morreu. E ele disse: não, vocês não entenderam. Tudo que eu passei, Deus permitiu. Deus permitiu para que eu tivesse nesse momento. Então José aprendeu com o processo. Que você também possa aprender com o processo que você está vivendo e alcançar todo o projeto maravilhoso que Deus tem estabelecido para a tua vida. Amém, querido? Então, rompa com todo o pensamento de galinha, toda a limitação de galinha e avance como uma águia linda que voa acima das tempestades, né? Como a Bíblia diz, sobem com asas como águia. Renovam as suas forças. Nessa manhã que o Espírito do Senhor, querido, venha sobre onde você está, tua casa, trabalho, trânsito, aonde você estiver. Que o Espírito do Senhor venha sobre a tua vida, meu querido, minha querida, e venha te dar asas como águia, voando acima das tempestades. Você está enfrentando muitas tempestades. Que essa manhã seja uma manhã de graça para você voar acima dessas tempestades. E que você consiga correr mais rápido. Que um novo tempo de aceleração venha sobre a tua vida, uma aceleração apostólica seja destravada sobre a tua vida. E você não venha se cansar. Que você venha caminhar e não venha ficar fadigado. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida hoje. E a minha oração é para que o Espírito do Senhor te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por ti. Coloca diante do Senhor a tua vida também agora, querido. Vamos orar juntos nessa manhã. Pai, a tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez. E diz que nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele.
Tua palavra também diz que todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Então, Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pelas tuas misericórdias se renovar. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós, uma nova oportunidade de acertarmos, de rompermos, de avançarmos, uma nova oportunidade de vivermos coisas extraordinárias e nós não queremos perder esse dia, mas queremos viver integralmente todo o projeto maravilhoso, como também diz a tua palavra que todos os nossos dias estão escritos no teu livro lá nas cortes celestiais, lá nos anais celestiais, e que nós possamos viver tudo o que está escrito no nosso livro lá nas cortes celestiais, Senhor. Que nós possamos realmente, Deus, experimentar as grandezas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero abençoar, Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Quero abençoar, Deus, cada um que está conosco, cada líder, cada pastor, cada irmão. Que seja um dia de renovo de forças. Que seja um dia, Senhor, de mudanças de paradigmas, de rompimento com limitações e avanço para viver o extraordinário. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção, uma palavra de graça, uma palavra de unção sobre a vida de cada um, Senhor, dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus te louvamos, em nome de Jesus damos a honra, a glória e o louvor a Ti que és digno, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom, queridos. A Miriam colocou suas lives, tem sido minhas respostas de oração diária. Tremendo, muito obrigado, querida, aí por esse feedback, né? Fico muito feliz, né? Uma Terezinha, né? Colocou eu recebo. Tati disse, tudo vai cooperar para o nosso bem. Isso aí, amém. Ressignificação, isso mesmo, querido. Até escreve aí, querido, qual foi a palavra aí de hoje que mais falou contigo. Né? Destaca algo aí, por favor. A Raquel, nossa companheira de viagem, né, para Minas, para o Rio. Então, em seguidinha, pessoal, nós vamos ter mais uma viagem apostólica, pessoal da rede, né, se prepara aí. Em maio nós vamos começar o encontro com Deus lá em Frutal, Minas. Você pode ir conosco. Então, pode preparar. Paz, Raquel. Deus abençoe grandemente o seu dia também, querida. Muita gente querida aqui. Olha, minha mana tá aqui também, o Rafa. Eu vi o pastor Luiz Henrique aqui, e aí, queridão, vamos programar aí uma live em seguida, hein, pastor? Temos muitas coisas para falar. Sei que o pastor Luiz Henrique está lançando mais um livro daqui a uns dias, né? O Apocalipse, ele está lançando, vai lançar em 3 volumes, se eu não estou enganado, né? Está trabalhando muito, pastor Luiz Henrique, nosso mestre na rede. Deus abençoe, querido. Uma honra ter você aqui conosco. Olha só, que legal, pessoal. Aqui a Miriam colocou identidade, foi a palavra que falou com ela. Peraí que eu quase cancelei o vídeo aqui. Eu tô aprendendo aqui ainda, né? A Grazi, abraço, gratidão, Senhor, amém. Amém, eu tava falando, né? O Alisson botou, pare de ser galinha e seja como uma águia. A Miriam colocou identidade. O Marcos colocou deixar de ter pensamento de galinha, muito bom. A Michele, temos de ser águia para alcançar os lugares altos. A Tati, ressignificação. Bênção de Deus, queridos. Bênção, muito bom. Então, se essa live aí, querido, tem te abençoado. E hoje, uma palavra muito tremenda, né? Tremenda essa palavra. Eu gosto muito dessa perspectiva, dessa ilustração de águia ou galinha. Então você pode compartilhar com teus amigos, compartilhe nos teus grupos aí, faz favor, querido. Se você foi abençoado, compartilha, e para a gente alcançar um bom número de pessoas, mais gente ser abençoado. Logo, logo, queridos, nós já estamos trabalhando para colocar também essas mensagens editadas no YouTube, no meu canal do YouTube. Você pode também visitar lá, tem várias ministrações completas do culto, nós estamos passando. Eu falei essa semana, falei na ceia sobre esse livro aqui, queridos, Formador de Heróis. Então você pode aprender também como nós podemos nos tornar formadores de heróis. Você pode, esse é um ano de heróis, eu tenho falado aqui, então você pode ver também lá. O meu canal é Estevão Wagner. Você pode visitar o meu canal, pode escrever lá, pode compartilhar as palavras. Amém? Terezinha colocou, eu quero ser uma águia, que todos nós
Sejamos aí águia, cabeça e não cauda, venhamos avançar. Tá bem, queridos? Um forte abraço a todos.